Bom, turma, hoje eu quero fazer uma discussão rápida de um assunto que eu vejo bastante discussão e confusão, que é a questão do cobre. O cobre pode ter várias funções dentro da planta, tanto para ativação de enzimas, como para a parte de cloroplastos, mas uma das principais é a questão de lignina, estruturação de planta. Só que fora da planta, ele também tem uma função. Ele é um ótimo bactericida e fungicida. E aí fica essa dúvida, né? Todo cobre é fungicida e bactericida? Na dose correta né? Tudo que vai fazer um remédio ou veneno é a dose, né? Para ser um veneno para bactérias ou fungos, eu tenho que pôr uma alta quantidade de cobre. O problema é que, dependendo da fonte, as quantidades de cobre suficiente para matar um fungo ou bactéria vai também matar a planta, vai dar fitotoxicidade, vai dar excesso. Eu brinco que vira um fungicida e um herbicida. Tá? O excesso de cobre dentro da folha, a planta não sabe o que fazer com ela, e aí quando bate luz, faz radical livre e queima de dentro para fora. Como se fosse um gramoxone, paraquat da vida, esses herbicidas que cortam o fotossistema e começam a fazer muito radical livre. Por isso que a fita é parecida com o residual desses produtos. Então, vamos entender rapidamente os dois tipos de cobre que a gente tem. Como vocês podem ver aqui na tabela, eu separei em preto e no branco. Lógico que existem tons de cinza, mas para simplificar um pouco. Você tem cobres muito solúveis, são cobres que vão ter uma absorção mais rápida. Lógico que um quelato, né, ou um cloreto tem uma absorção mais rápida que um sulfato. Mas simplificando, todos eles entram rápido. Vou entrar mais de 50% da dose que se aplica em poucos dias. Então, eles são muito solúveis, são fáceis de aplicar. E como eles entram rápido, eu não vou estar fazendo a camada protetora. Lembrando que eu já tenho um vídeo lá no Equinácio explicando a diferença. Então, se eu tenho uma camada protetora, eu vou estar protegendo a planta. Tá? Daí que vem protetor. Então, como eu entro rápido, não faz muita camada. E o segundo ponto, como eu entro muito, boa parte do que eu estou aplicando vai acabar entrando e rápido, eu posso ter uma fitotoxidez. Então, a dose é pequena. Tá? Como vocês podem ver, a quantidade de um cloreto, de um nitrato ou de um quelatado vai ser 1, 2, até 30 gramas no máximo por hectare por aplicação. Tá? O normal é até 10 gramas ser feito. Mais do que 30 gramas, eu já tenho um alto risco de ter uma fitotoxidez, de ter um bronzeamento dessa planta ou queimar mesmo e torrar. Agora, quando a gente está falando de um produto de baixa taxa de absorção, como óxidos, hidróxidos e oxicloretos, são moléculas grandes de baixa solubilidade, eu consigo pôr uma grande quantidade. E essa grande quantidade de baixa absorção ou de absorção lenta vai ficar muitos dias sobre a folha. Vai ter absorção? Claro que vai. Pode pegar qualquer óxido, oxicloreto, vai ter uma absorção. Só que lógico, quanto mais pro oxicloreto tende a ser menos absorvido, mas depende muito do tamanho e depende do pH da cauda. Tá? Então, quando eu estou falando de um oxicloreto, sei lá, de 100 nanômetros, vai ter mais absorção que um óxido ou um hidróxido de 10 micrômetros, entendeu? Então, não é só fonte, depende do tamanho e também depende do pH. Todos eles em pH 5 para baixo acaba solubilizando e volta a ser aquele cloreto ou um sulfato, vamos dizer, na cauda de absorção mais rápida. Então, por isso que é importante a gente olhar a fonte, mas olhar o pH e o tamanho da molécula. Okay? Então, produtos que eu queira fazer uma camada protetora, proteger a planta, tem que ser dessas fontes de baixa solubilidade e maiores ou menores, lógico. Quanto maior, menos absorve, eu posso pôr mais, mas também tem menos controle de doenças, tá? Então tem que achar um limiar ali, né? Então 1 micrômetro, 2 micrômetros são os menores tamanhos que ainda tem uma absorção lenta o suficiente para não queimar a minha soja, o meu trigo, a cultura que eu estiver querendo proteger ali, tá ok? Quando eu começo a ficar muito menor disso, eu começo a ter uma absorção muito mais rápida, eu posso perder esse efeito de controle de doenças e começar a ser mais focado em nutricional, beleza? Tranquilo? Beleza? Qualquer dúvida, mandem mensagem. Até mais.